Estamos dando continuidade à série A Graça na Vida Prática. Essa série que trata da doutrina colocada em prática em nossas vidas. O pastor Michel já lançou essa série, os outros pastores também. E hoje vamos falar sobre um tema também dentro dessa série, que é o cristão como um testemunho vivo. E para isso vamos tratar dentro desse texto e aplicar algumas coisas para a nossa vida, o que Deus tem para nós nesta noite. Romanos capítulo 8. Todos acharam aí? Vou estar lendo na nova versão internacional. Vou ler a partir do versículo 28, que diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão Ele conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Como somos considerados? Somos como considerados ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar pregando nesta igreja, de poder estar aqui à frente. Eu me considero um privilegiado. Nós viemos do Rio de Janeiro, sou pastor auxiliar na Igreja Cristã Nova Vida, né, e tem que aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá. Eu sei que Deus tem um propósito nisso tudo, nós estarmos aqui compondo a equipe pastoral, né, e sei que Deus tem um propósito e que Ele use, eu peço a Ele que Ele me use grandemente para falar a sua vida nesta noite, para que você saia daqui ouvindo a voz do Senhor, para que você seja abençoado. Amém? Essa série é muito interessante porque ela traz muitos pontos que fortalecem não só a ortodoxia na prática, mas o nosso dia a dia como crentes comuns que nós somos. Crentes comuns, que vivem a vida no dia a dia. E para isso, as séries que eu tenho acompanhado, pelo menos aqui na igreja, nos fortaleceram na doutrina. E agora nós estamos vendo tudo isso, como isso se encaixa na nossa vida. É importantíssimo, porque é na nossa vida, no dia a dia, que nós, como vamos ver esta noite, nós espelhamos, nós mostramos a imagem de Cristo em nós. Nós pregamos o Evangelho por aquilo que nós somos. Algumas coisas pelo que nós falamos, mas mais ainda pelo que nós somos, como nós agimos, como nós reagimos às situações. E para isso é importante, cada série dessas tem o seu valor teológico, mas ainda aplicado à nossa vida, nós vamos ver como enriquece quando nós aprendemos como aplicar isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Então essa série nos esclarece isso, como saber lidar com a teoria e como lidar com essa prática na vida cristã, e saber aplicar isso no nosso dia a dia. Que importância isso então tem para nós? Porque a Bíblia tem alguns princípios para nós como igreja. Creio que todos aqui conhecem o Evangelho. Se alguém é visitante e não conhece o Evangelho, tem a oportunidade de ouvir mais uma vez esta noite, ou ouvir esta noite o que é o Evangelho, aquilo que nos salva, o Evangelho de Cristo, o Evangelho vivo. Então, nós sabemos que a Bíblia nos diz quem nós somos. Se você for
olhar para as Escrituras, você vai ver o que Deus diz de nós. O mundo não sabe descrever a nossa vida como cristãos. A Bíblia sabe descrever quem nós somos. E lá nas Escrituras, só para poder ilustrar nesse prólogo aqui, né, a Bíblia diz que nós somos um povo escolhido. Eu separei um texto de 1 Pedro 2,9 que diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Mas isso tudo tem uma finalidade. E o próprio texto de Pedro, ele mostra essa finalidade para nós. Ele diz: para anunciardes as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não somos apenas um povo, nós temos um propósito. E o nosso propósito como povo de Deus é anunciar essas grandezas do Senhor. E percebemos que aqui tem um propósito que, para quem faz parte desse povo, quer anunciar, quer pregar o Evangelho, quer fazer discípulos, como Jesus disse, são ordens de Jesus. Então, se nós somos verdadeiramente cristãos, nós anunciamos o Evangelho. Não temos como fugir disso. E como isso se processa na vida de cada um de nós? Como isso se encaixa na nossa vida, no nosso dia a dia? Como nós saímos daqui, depois de ouvirmos as Escrituras e vivemos a nossa vida, como isso acontece? Como isso se processa na vida do crente? Como eu anuncio? Aí eu venho à Bíblia e trago para nós essa noite o que a Bíblia fala sobre esse preparo, essa forma como nós devemos anunciar as Escrituras. E ele fala aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, só para poder também encaixar dentro desse início. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. É assim que acontece. Sem o Espírito não tem como nós sermos testemunha. Não adianta eu dar uma lista de atitudes práticas para você fazer, para nós fazermos no nosso dia a dia, se antes nós não tivermos recebido o Espírito e sabermos o que isso significa. E nos deixarmos guiar, como vamos ver na mensagem dessa noite, sermos direcionados, governados por esse Espírito. Porque o mundo, ele está cansado de ouvir muito blá blá blá. Muita leitura. Muita imagem. O mundo quer um testemunho vivo que convença. Isso só acontece quando nós somos revestidos pelo Espírito Santo. A igreja tem esse papel. Você tem esse papel. Nós temos esse papel. E aqui fala, receberão poder. Poder para quê? Para ficar poderoso? Eu lembro que a última revista dos pequenos, dos kids, de 7 a 9, que eu dou aula aos domingos para eles, eu e a Leila, damos aula para eles. E falou justamente sobre isso. E eu argumentando com eles, para que esse poder? É para virar um super-herói? Não é para nós ficarmos conhecidos como poderosos. Esse poder tem uma finalidade, que o texto diz: vocês então receberão poder e serão testemunhas. O poder é para testemunhar. Sem esse poder de Deus não há testemunho eficaz que venha trazer proveito para o reino de Deus. É apenas algo que aparece e se vai. Mas quando vem do Espírito, ele continua, é uma semente que continua, que prossegue para o benefício do reino. E percebam mais uma coisa: receberão poder do Espírito Santo e serão. Esse é o ponto. Aqui o texto não fala, vocês deverão ser. Você vai receber poder e você deve ser uma testemunha. Não. A consequência de que tem o Espírito Santo é que ele é testemunha. Não adianta, não precisa forçar a barra. Você acaba, com o Espírito Santo, você consequentemente, você testemunha. E como isso age? O cristão precisa do Espírito para cumprir seu papel. As Escrituras deixam claro isso. Jesus fala assim: vocês são luz e sal. Não é assim que diz as Escrituras? Luz e sal desta terra. Tiago fala para nós, na epístola dele: vocês não devem ser apenas ouvintes, mas praticantes das Escrituras. Está aí. A Bíblia está permeada desse mandamento, dessa ordem de nós testemunharmos. De não vivemos apenas uma vida teórica, da teoria evangélica, da teoria cristã, mas colocar tudo isso que nós aprendemos na prática, no dia a dia. Não precisa de cursos extraordinários, não precisa de nenhum envolvimento com nada sobrenatural. Não,
apenas testemunhar de quem? Testemunhar de quem? De Jesus. Fala que sereis minhas testemunhas. Esse é o ponto. Somos salvos pela graça. Pastor Michel, semana passada, falou algo sobre isso. Mas isso não nos dá a liberdade para nós agirmos como nós bem entendemos no nosso dia a dia. E o pastor Michel chamou semana passada, inclusive, isso de crente sem vergonha. E na verdade é uma sem vergonhice. Jesus me salvou, ele vai me perdoar se eu pecar, então eu vou lá e peco. E Paulo trata disso muito bem. Isso é sem vergonhice, mas o crente que é renascido de novo, que tem o Espírito Santo, ele vive uma nova vida. Não é alguém perfeito, mas é alguém que é tratado por Deus para viver de forma excelente a cada dia. É de glória em glória. É como um band-aid, né? Como um adesivo colado em cima do outro, de glória em glória, de graça em graça, e vai cobrindo, e vai crescendo, e vai aumentando. É assim que acontece na vida daquele que nasceu de novo. O preço foi pago. Nada nós podemos fazer em relação ao preço que foi pago por Jesus. A salvação está lá conquistada, mas há uma vida cristã a ser vivida aqui na terra. De que forma? Vamos ver aqui esta noite. E a santificação faz parte desse processo, em que Deus começou em nós, e que o Espírito Santo nos ajuda nessa caminhada de santificação progressiva. Gosto muito de matemática. Tem uma equação que gera um gráfico chamado senoide. Vocês já viram? A senoide vai assim, lá em cima, lá embaixo. Cima, embaixo. O crente, ele vive essas questões. No nosso dia a dia nós vivemos isso. Alguns altos, alguns baixos. Não é assim que nós vivemos? Mas na vida do cristão, essa senoide ela é progressiva, ela é para cima. Né? Ela vai assim, está em cima, está embaixo, mas o eixo dela nos leva para o alto, para a santificação. Essa santificação progressiva que o Espírito Santo trata em nossa vida. É assim que acontece. Então o verdadeiro cristão, ele vive essa santidade como consequência de ele ter esse habitar do Espírito em sua vida. E tratando disso no texto, e aqui eu não tenho como tratar todo o texto de Romanos 8, que eu até imprimi aqui separadamente, ele começa o texto dizendo, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Lá no versículo 1, nós não vamos ver todo o capítulo 8, vamos nos ater ao tema principal, que é o versículo 28 e 29, que nós lemos aí no início do culto. Mas ele fala que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, não somos mais escravos do pecado. No versículo 2 ele diz, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Não somos mais escravos. O pecado não mais nos escraviza. Ele existe, mas ele não nos escraviza mais. Ele não tem poder sobre nós. Por isso Jesus se manifestou. Ele diz aqui, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Amém? Amém, igreja? Então, esse Espírito Santo quem dá poder para nós testemunharmos. Como isso não acontece na vida prática? Como o cristão ele acaba sendo esse testemunho vivo do Evangelho? Para testemunhar, nós precisamos ter, esse é o primeiro ponto, para testemunhar, precisamos ter o Espírito reinando em nós. Ele deve reinar em nossas vidas. Sem o Espírito Santo reinando em nós, não adianta termos uma lista do que nós devemos fazer no nosso dia a dia, no trabalho, em casa, na escola, que não vai acontecer, não vai produzir frutos para o reino. Ele precisa estar reinando em nós. Paulo fala lá em Efésios, enchei-vos do Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo, para que possamos ver realmente Ele agindo em nós. E lá no versículo 4, ele diz, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós vivemos, o crente, ele vive segundo o Espírito. Sem essa vida segundo o Espírito, sem essa caminhada de acordo com o Espírito, o testemunho não é eficaz.
Não tem como nós testemunharmos sem isso. Versículo 5, ele diz, porque quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte. A mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Mas quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Perceberam que existem duas mentes? Uma carnal e outra espiritual. Essa é a grande tensão que existe. Mas aqueles que são dominados e governados pelo Espírito, eles não vivem segundo a carne mais, vivem segundo o Espírito. E como isso deve proceder em nós, para que nós possamos testemunhar de forma eficaz? Se o Espírito é aquele que nós necessitamos ter ele reinando em nossa vida, o que fazer? Tem alguns pontos interessantes aqui que nós podemos abordar, mas eu vou me ater simplesmente no fato dele estar reinando em nós. Como ele reina em nós? Para que nós possamos vê-lo reinando em nós, é necessário que nós sejamos hospitaleiros com ele. Ser hospitaleiro com o Espírito Santo em nossas vidas, porque ele habita em nós. Olha o versículo 9, que lindo. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E o 11 diz, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Todos aqui já receberam visita em casa, amém? Uma vez eu fui visitar uma família, eu e Priscila, e de repente a família se organizou toda, ela limpou tudo, se organizou. Porque quando você vai receber alguém, você se prepara, você lava, né, limpa a casa, você tira a poeira dos móveis, você prepara uma comida, né, e aqui vai a dica, que se alguém quiser, né, convidar a gente também, mas vamos lá. Então você prepara, e foi interessante que a família se preparou toda, se organizou para receber a gente, e começaram a mostrar a casa. Aqui é a nossa sala, aqui é a cozinha, né, e de repente sem querer, eu abri o fogão, achei bonito o fogão, poxa, bonito esse fogão, eu abri o fogão, estava cheio de louça suja dentro do fogão. A família se preparou, tudo bem, foi até engraçado na hora, mas o interessante é que quando vamos receber alguém, nós preparamos o ambiente, preparamos os cômodos. O Espírito Santo, ele habita em nós, é nosso amigo precioso, é aquele que nós devemos acolher e preparar com todo cuidado todos os cômodos do nosso lar, da nossa casa, da nossa vida, para que ele não apenas seja um visitante que vai no fim de semana, mas para que ele venha e esteja dia a dia tomando conta do ambiente, dizendo onde deve ficar aquela moldura, onde deve ficar, né, os móveis. E aí você pode interpretar como você quiser em termos de sua vida diariamente, como você deve falar, como você deve agir. Temos que ser hospitaleiros. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo ele vem habitar em nós. E começa, sabe qual o processo que nós vemos no texto, no versículo 28 e 29? Começa um processo de nos moldar à imagem de Cristo. Esse é o grande processo enquanto vivemos aqui na terra. Ele está nos preparando, não para nós sermos felizes aqui na terra. Ele está nos preparando, independente dos nossos sentimentos, nossas reações ao que nos acontece. O processo dele é nos preparar, nos moldar segundo o caráter de Cristo, porque ele está nos preparando para habitarmos eternamente os céus, cidadãos dos céus. Não pessoas, homens e mulheres egoístas que se apegam às coisas desse mundo, mas que sabem que um verdadeiro tesouro está lá no céu. Então, para isso, para ser imagem de Cristo, semelhança de Cristo, não é de qualquer forma que ele nos molda. E para isso, ele designa, né, a pessoa da Trindade para habitar em você, para habitar em nós e para nos conduzir nesse processo de moldagem da nossa vida segundo a imagem de Cristo. É um processo
que podemos chamar de santificação. Dia após dia, Ele trabalha em nós, Ele age em nós. Ele sabe tudo aquilo que te incomoda, sabe todas as tensões que você passa no dia a dia. Ele conhece você profundamente, assim como Ele conhece as Escrituras, porque foi o Espírito que inspirou as Escrituras. Então, como é importante trazer a teologia, a ortodoxia, para junto da prática, que se chama ortopraxia, para você poder aplicar o que o Espírito Santo te mostra nas Escrituras para a sua vida prática, no dia a dia, porque Ele inspirou as Escrituras e Ele habita em você. Ele mora em você. E é necessário que Ele esteja reinando. Para isso, precisamos acomodá-lo em nossas vidas. Precisamos dar boas-vindas para Ele. Precisamos acolhê-lo em nós, ser hospitaleiros com Ele em nossas vidas. Então, o governo do Espírito, quando Ele habita em nós, Ele confirma o seu domínio. Porque o propósito dele é nos conformar a esse perfil moral de Cristo em nós. Ele começou esse processo. Lembra de Filipenses, quando Paulo fala, Deus começou uma boa obra. E Ele é fiel para completar. É como se na sua vida tivesse assim, uma placa meio invisível, né, na frente, né, obras em andamento. Né, desculpe o transtorno, né, estamos em obras e tal. Há uma obra em nós, sendo feita pelas mãos de Deus. Começou e vai até o fim. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Que Ele está trabalhando em nós. E o aspecto principal, o fator crítico disso tudo, do reinar, do governar do Espírito em nós, na vida do crente, é porque isso significa se submeter a esse governo. Deixar que Ele pense, deseje, age, ore por nós. Mas o que acontece, como nós temos ouvido dos pastores, o pastor Michel fala muito sobre isso, nós vivemos num mundo pós-moderno. O homem pós-moderno, ele não tem paciência, ele não tem, a ansiedade domina, ele não quer se submeter a outra pessoa, ele tem o domínio porque ele tem todas as informações que ele precisa. Afinal de contas, existe o Wikipedia que me dá todas as informações que eu preciso, né? Então, para que eu vou me submeter a alguém? O mundo pós-moderno, o homem pós-moderno, ele quer ter o controle da sua própria vida, ele quer definir os seus caminhos, porque ele sabe o que é melhor para ele, porque ele é autossuficiente, o homem pós-moderno. Como me submeter ao Espírito Santo para Ele governar? Não, eu sei o que é melhor para mim. É assim como o pós-moderno ele pensa. A maior dificuldade hoje do mundo pós-moderno em se submeter, de deixar o Espírito Santo governar, é porque ele não quer perder o controle da sua vida. Ele quer determinar os seus caminhos. Então, através do governo do Espírito, Ele promove em nós, quando nós deixamos Ele agir em nossas vidas, governando em nós, Ele promove essa santificação que agrada a Deus, porque nos assemelha a Cristo. Como nós então sabemos que esse Espírito está dominando, está governando, Ele é soberano em nós? Como saber isso? Como identificamos isso na nossa vida? Vou te dar um exemplo. Quando a Priscila estava grávida da Júlia, né, a gente fez os exames lá, os primeiros exames, e ela ouviu o coração da Júlia, ela ficou toda emocionada, chorando, né? Eu não, sou um cara mais duro, mais firme, né? Não chorei nada. Né? Mas o coraçãozinho batendo bem, né, aquele lá no fundo, ela ficou super feliz. Uma vida dentro dela, né? Crescendo, dependendo dela para poder, de alguma forma, ter saúde, crescer saudavelmente. Fomos em vários médicos fazendo os exames, aqueles exames periódicos de ultrassonografia e tal. Mas até então a Júlia crescendo na barriga, mas não tinha movimento ainda. Mas a Priscila sabia que ela estava lá. Mudou a alimentação, mudou o que ela comia, o que ela bebia, né? Não fez mais aquela chapinha no cabelo que as mulheres fazem, não tem a chapinha? Que usa um formol, usa ácido, sei lá que vocês usam no cabelo aí. Usa alguma coisa que o cabelo nunca mais fica o mesmo, né? Aí 30 anos depois ela voltou o cabelo que era antes, voltou o cabelo enroladinho, né? Mas durante a gravidez não passava nada de produto no cabelo, ficou ali, né? Por
causa do bebê, por causa da Júlia, pelo cuidado. O corpo dela todos protegia, porque ela sabia que tinha uma vida dentro dela, se movendo dentro dela. E interessante que na primeira vez que a Júlia se mexeu, foi até interessante que a gente parou em frente a um hortifruti, lá no Rio a gente chama de sacolão, né? Paramos lá em frente o carro, Priscila lá, já tinha crescido a barriga um pouco, né? Estava quase no tamanho da minha, assim, estava crescendo um pouco. Aí eu entrei no sacolão, quando eu voltei, eu olhei pela janela, a Priscila chorando igual desesperada. Eu joguei tudo no chão, saiu rolando as frutas, tudo lá no chão. E fui saber o que era, né? Porque sabe lá que se tinha sangrado alguma coisa, a gente começa a já imaginar, tem que levar para o ponto de socorro. Não, amor, é que ela se mexeu. Primeira vez que ela mexeu. Falei, caramba, meu Deus. E dali em diante, ela começou a acompanhar, sempre que ela estava mexendo. Quando ficava 1 dia, 2 dias sem mexer, ela ficava preocupada. Amor, vamos lá no médico, porque a Júlia não está mais mexendo. Acho que aconteceu alguma coisa. Vamos voltar lá, ver de novo o coração, ver se está tudo bem. Estão percebendo isso? Quando o Espírito Santo ele habita em nós, quando ele está em nós, ele está ativo em nós, ele se move dentro de nós. Nós percebemos a vida dele agindo dentro de nós. E nós protegemos, nós acolhemos, como as mulheres que engravidam ainda, que já engravidaram, já tiveram seus bebês, sabem do que eu estou falando. Protegem, acolhem, acorda de manhã, está aqui dentro, está aqui. Ou às vezes acorda de madrugada, né, com cãibra, sei lá o que for. Mas acorda e já pensando no bebê que está ali dentro, o Espírito Santo habita em nós. Então se em nós ele habita, há uma vida de santidade, há uma vida em que nós sentimos a sua presença e mantemos essa comunhão diária com Ele. Dia a dia nós percebemos isso porque Ele está se movendo. Através dos frutos, através da nossa própria vida no dia a dia. Sabemos que Ele está ativo porque Ele se move em nós. Ele está ali. Outro aspecto desse habitar do Espírito, como nós vimos aqui, há uma batalha. Há 2 mentes tentando dominar. A mente carnal e a mente espiritual. Então há uma batalha, e Paulo fala sobre isso, sobre essa batalha. Lembra que ele fala? Combati o bom combate, lá no final da carreira dele ele fala isso. Porque há uma batalha, há uma guerra, há uma luta externa contra o mundo, as coisas que acontecem. Paulo fala também em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, ou com este século. Então ele diz que a forma do mundo não é o padrão para a nossa vida como cristãos. O mundo pós-moderno, mais ainda, não é nenhum padrão para nós seguirmos. A forma como o mundo lida com as situações hoje não é o padrão que o crente usa, porque o padrão está nas Escrituras Sagradas. A resposta está aqui para o nosso dia a dia. E há também uma luta interna contra a nossa carnalidade. É o que Paulo trata aqui em Romanos. E nos ensina aqui em Romanos. Tudo que é do Espírito Santo sempre vai se contrapor àquilo que não é dele na nossa vida. O Espírito Santo ele sempre vai denunciar aquilo que não é dele. Sempre vai mostrar para nós. E você sabe muito bem o que eu estou falando. Quando nós vivemos situações em que ele diz para nós o que é que devemos fazer ou o que não fazer. Nós que teimamos às vezes e fazemos o contrário. E depois temos que pagar o preço. Mas o ideal é deixar, o melhor é deixar Ele guiar. Mesmo contra a nossa vontade. Lembrem-se que nós somos testemunhas de quem? De nós mesmos? Não. Sereis minhas testemunhas, disse Jesus. Vocês receberão o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Palavras de Jesus. Eu não testemunho dos meus conhecimentos. Eu não testemunho da forma como eu vivo, ou daquilo que eu acho que é o certo, segundo alguns padrões humanos. Não, nós testemunhamos de Cristo em nós. É do Senhor Jesus. E no meio dessa batalha que nós vivemos, se nós nos deixamos governar pelo Espírito, Ele vai cavando, Ele vai preparando um caminho, providenciando esse caminho, e vai à frente. Quem é militar sabe muito bem que o capitão ele vai à frente da batalha e vai garantindo a vitória. Em cada uma dessas situações que nós vivemos, como um comandante ali à frente, ele vai garantindo que o caminho que ele está preparando, que ele está mostrando, é o caminho que leva à vitória.
Não a vitoriolatria que o mundo vê hoje, mas a vitória da santidade em nossas vidas, progressivamente nos moldando segundo o caráter de Cristo, a imagem dele, semelhança dele. Porque esse mundo que nós vivemos é um mundo falido. É um mundo falido. Não tem nada que nós podemos pegar, reter de bom, porque tudo está corrompido pela mente humana por causa do pecado e tantas coisas que nós conhecemos. A maior batalha que já foi enfrentada foi lá no Calvário. Jesus venceu na cruz, ele venceu a batalha da cruz, mas a santificação é uma batalha que nós enfrentamos dia após dia. E isso testemunha para o mundo, porque esse mundo que nós vivemos está cansado de ler, de ouvir discursos secos, discursos sem vida, ortodoxia seca. O mundo não se comove com isso. O mundo hoje é dominado por imagem e por frases curtas. Você sabe muito bem, quando você compartilha alguma coisa ou escreve um texto que passa de 10 linhas, meu irmão, vou ler tudo isso não, 10 linhas, fala sério. Aí vai lá, né, quando virar filme eu vejo, né, coloca lá aqueles textinhos lá. Porque ninguém tem mais paciência. Por causa desse mundo frenético que a gente vive, as pessoas não têm mais paciência para parar e ouvir, para ler algo. Não, você está perdendo muito meu tempo. Antigamente, a técnica de marketing, até uns anos atrás, era de 6 a 8 palavras, né, para você chamar a atenção de alguém. Um outdoor, alguma coisa assim. Hoje em dia, não tem que passar de 3, 4 e já está demais, porque as pessoas querem só imagem, só ver. O que está dominando hoje nas redes sociais são os pequenos vídeos, porque ninguém mais quer ler nada. Coloca um vídeo aí, porque, poxa, ficar lendo me incomoda. É isso, porque o homem anda nessa tensão, nesse frenesi, nessa ansiedade que vai consumindo o coração. Estão percebendo que é o mundo que impõe isso, que é um sistema que impõe isso, que é uma sociedade dominada pela conquista, pela vitória a qualquer preço. É um sistema desse mundo pós-moderno que força isso, essa cultura, forçando isso entrar na sua vida. Tem gente que se adapta muito bem a isso, é tranquilo. Mas a palavra diz, não vos conforme com este mundo. Não se deixe levar por esta onda. Deixe-se levar pela onda do Espírito, pela direção do Espírito, para que você seja moldado. Então, quando você vai para uma cidade um pouco mais distante, Pirinópolis, por exemplo, quem vai lá para o encontro, percebe que as coisas parecem que andam mais devagar. Aí, às vezes, o celular não pega, né? E para alguns é um desespero total isso. Mas quando você passa 1, 2 dias, você vê, meu Deus, eu estou tão corrido, tanta correria. E a gente percebe que isso não é saudável para nós. Essa correria toda não é boa para nós. Não é novidade para ninguém que os remédios que mais vendem hoje em dia são os remédios contra a ansiedade, os ansiolíticos. E a doença que mais tem atacado os jovens hoje em dia. Porque o jovem, ele está grudado na tela 24 horas por dia. E se tivesse mais algum minuto ou hora, ele estaria também. Eles não se relacionam mais. Estamos presenciando, né, a origem de uma geração que não vai saber se relacionar mais uns com os outros. Nessa pós-modernidade louca. Ano retrasado eu fiz um curso e na monografia, fazendo aqueles estudos para monografia, tem um presidente da Universidade Yale, lá dos Estados Unidos, que veio para cá, para São Paulo, para fazer uma palestra. Ele é um grande pesquisador, escritor sobre a inteligência emocional, e falou justamente sobre isso. O tema da reportagem e da palestra dele na universidade foi justamente isso, que os jovens, por causa da telinha, dos acessos à internet, eles perderam a capacidade de se relacionar uns com os outros. Estão perdendo, na verdade, a capacidade de se relacionar e de entender as emoções. Porque a inteligência emocional é um dos princípios básicos para nós nos relacionarmos. Envolve empatia, envolve domínio próprio. E um dos índices maiores hoje de suicídio está entre os jovens. Como muitos anos teve, mas inclusive aqui em Águas Claras, um dos pastores que nós conhecemos aqui em Águas Claras, ele trabalhou na delegacia e disse foi até uma novidade para mim, disse que
Águas Claras tem um grande índice de suicídio entre jovens. Isso tem uma origem, isso tem um começo, tem um ponto. Porque se nós vivemos uma sociedade que impõe o que nós devemos pensar e agir, impõe aquilo, e nós às vezes achamos isso tão normal, como umas crianças que nascem na favela e para eles aquilo é a realidade, ser traficante é o que é bom, porque vai dar dinheiro, vai sair daquela vida. Eles crescem naquilo, aquela cultura que fala para eles e é a verdade, acaba sendo a verdade para eles. No modo menos agressivo, mas olhando para a nossa vida como participantes de uma sociedade pós-moderna que tenta impor esses valores para nós acabamos sendo influenciados. Por isso que Paulo fala, mais uma vez eu lembro, não vos conformeis com este século. Seja governado pelo Espírito. Ele sim vai ditar a direção, o modo, a forma como nós devemos viver. E isso nos dá segurança e nos dá o caminho seguro para Deus. Viver o Evangelho dessa forma. Vivendo o Evangelho, as pessoas poderão ser convencidas de que o estilo de vida proposto por Deus é o único que oferece a verdadeira esperança. É vivendo esse Evangelho, é colocando em prática no nosso dia a dia. Porque o mundo hoje não se contenta mais apenas com informações. Porque eles estão em busca de um significado além dessas palavras, além do que você está ouvindo. Pastor, você está falando tanto aí, mas quero algo mais, eu quero ver, porque nós vemos no dia a dia, é no dia a dia que nós vivenciamos, que nós pregamos com a nossa vida e com as nossas reações e ações no nosso dia a dia, o que é o verdadeiro Evangelho. É como você se relaciona em casa com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Quero alcançar os pobres lá na África, os desamparados. E a casa está ali, precisando ser pastoreada por um sacerdote, que é você. Pensando tão lá distante, mas e nós? E o testemunho aqui, dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa rua, onde nós estivermos. Convivendo, conversando, se relacionando. Ontem o irmão, no aniversário, lá conversando com ele, falou, poxa, eu estava conversando sobre alguma coisa sobre isso. O Marcos está aí, não? O Marcos está ali. O Marcos e a Maria. E ele falou uma coisa interessante, que teve um homem lá no plano, né, morava num prédio. Há 25 anos ele morava lá, e tinha um homem também que morava lá há 25 anos, ele não conhecia. 25 anos morando no mesmo prédio e não conhecia. Nós às vezes perdemos oportunidades de testemunhar, de mostrar, dentro do nosso contexto onde Jesus nos colocou para nós sermos testemunhas. Não, nós estamos pensando muito, muito mais alto. Meu prédio é algo muito pequenininho. Eu penso lá na Ásia, lá na China, Deus me mandando para lá. Testemunhe na sua rua, no seu prédio, no seu condomínio. Peça a Deus uma forma de você ter a oportunidade de falar do amor dele onde você estiver. Isso é ser testemunha na prática, no dia a dia. Não precisa marcar um culto, né, enorme lá, aí se tiver bastante gente, melhor ainda, ou glória. Não precisa disso tudo não. Pode ser uma pessoa que Deus coloque no elevador com você, fale de Jesus para ele. É difícil, às vezes nem bom dia as pessoas dão. A gente veio do Rio de Janeiro, a gente sente essa dificuldade, dá bom dia, né, e fica aquele, cadê o retorno, né? Retorno, som, retorno. Não. Aqui, sem querer criticar, só para criticar Brasília, né? Mas a coisa é da cultura do lugar. Mas a gente insiste assim mesmo, o carioca que é chato, né? Insiste mesmo. Bom dia, sempre com sorriso, bom dia. E aí, bom dia, tudo bem? E assim a gente vai testemunhando. Porque é nessa situação que às vezes vem uma oportunidade e você fala do amor de Deus, onde você estiver. Em relação a essa batalha da santificação, nessa batalha o Espírito Santo nos ensina algumas coisas. Uma das coisas que ele nos ensina nessa batalha da santificação é que nós aprendemos a odiar o pecado como Deus odeia. Porque é o pecado que tira, que interrompe esta comunhão nossa com o Espírito.
Ele também nos ensina nesta batalha o que é a graça de Deus. O que nós cantamos aqui, né? Maravilhosa graça. Isso se torna real quando o Espírito nos ensina nessa batalha do dia a dia pela santificação. E também, uma coisa que ele nos ensina, a maravilha do Evangelho, que é Deus pegando o melhor que Ele tinha e entregando para nós o pior que existia, eu e você. Ele pega o melhor dele e entrega por nós. Enquanto isso não queimar em nosso coração, não será possível compartilhar isso com o mundo. Isso tem que queimar em nós, dia a dia, para que essa verdade possa alcançar outras pessoas. Honre o Espírito Santo, porque Ele está fazendo um trabalho extraordinário na sua vida. Ele está fazendo um trabalho maravilhoso na sua vida. Ele começou a fazer e vai continuar fazendo para a honra do Senhor. Então não se deixe levar pelas lutas, pelas dificuldades, porque em cada perda, em cada dor, em cada medo, em cada doença, em cada fracasso também que às vezes nós passamos, em cada situação difícil, em cada tribulação, em cada um desses momentos, Ele vem para nós e nos mostra que mesmo assim, todas as coisas, como nós lemos aqui, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo está contribuindo, tudo está funcionando de acordo com a direção dEle para moldar algo em sua vida, porque Ele está trabalhando em nós. Independente do que seja, está sendo construindo algo em você. O caráter de Cristo, a imagem de Cristo e a sua reação nesses momentos de dor, de perda. E às vezes são perdas irreparáveis que nós passamos em nossas vidas. Mas Deus está trabalhando em nós e agindo em nós. Deixe Ele guiar você então, seja hospitaleiro com Ele. A voz do Espírito Santo, ela é inseparável da palavra. O Espírito faz essa palavra ser viva em nós. Quando nós passamos por momentos difíceis, Ele vem e sopra para nós aqueles versículos. Quantos já passaram por isso? Aqueles versículos que te renovam, que te dão uma nova perspectiva. E encaixa certinho naquela situação. Ou para alguém, você está evangelizando alguém, falando do amor de Deus para alguém, Deus te faz lembrar, meu Deus, nem sabia que existia esse versículo, nem lembrava mais esse versículo. Deus vem, através do Espírito, e faz você lembrar daquele versículo na hora certa, no momento certo, para ser um instrumento, para ser testemunha nas mãos do Senhor. Passamos momentos difíceis, mas a forma como nós passamos denuncia que evangelho nós temos crido. Essa é a verdade. Tem uma irmã lá na igreja, lá no Rio de Janeiro. Eu sou pastor auxiliar de uma igreja lá na Baixada Fluminense, no bairro da Coreia. Alguém conhece aí Coreia? Não é Coreia lá do Sul, não, nem do Norte. É um bairro muito carente, tem guerra de tráfico, tem favelas perto. O nível de instrução dos membros da igreja não é alto, é um nível de instrução muito, muito baixo por causa das circunstâncias que cada um deles vivem, mas é um povo que tem se mantido fiel ao Senhor. Porque a vida cristã, ser fiel ao Senhor, ser um verdadeiro cristão, não depende de nível de instrução, de quantidade de diplomas que nós acumulamos durante nossa vida, de você ser doutor, mestre, qualquer tipo de grau. Não significa que não deva estudar, estude, mas a qualificação da escolha de Deus para nós não depende do que nós apresentamos para Ele. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E essa irmã, a irmã Maria Helena, ainda hoje estava conversando com ela, ela tem passado tribulações difíceis na vida dela. Uma irmã recém-convertida, não tem muito tempo de convertida. Mas um câncer que foi se alojando na perna dela, né, e fez um tratamento que foi difícil, a igreja acompanhou, oramos juntos. E o câncer depois voltou, né, um pouco depois que nós viemos para cá, né, amor? Para Brasília, em 2014. E ficou aquela tensão se ela deveria, os médicos estavam decidindo se iria amputar ou não a perna dela. E a igreja orando, né, a igreja lá clamando ao Senhor, não vai precisar e tal, não vai. Não que a igreja não tenha poder na oração, mas o propósito do Senhor foi que amputasse a perna dela. Ela teve que amputar a perna.
Aí eu liguei para ela logo em seguida, e ela falou o seguinte: pastor, eu continuo com minha fé inabalável no Senhor. Eu continuo crendo que o Senhor é poderoso para fazer. Porque o mais importante, ela falou para mim, o mais importante eu já tenho, pastor, que é a minha salvação em Cristo Jesus. Eu sei que ela queria que a perna não fosse amputada. Poxa, é uma mulher ativa, trabalhava fora, ela gosta muito de cozinhar, ter aquela liberdade de na cozinha, ficar andando para lá e para cá. E ela falou para mim, eu liguei hoje para ela de manhã para falar com alguns irmãos. E ela falou: poxa, pastor, agora eu estou com um problema no pulmão. Eu esqueci o nome, acho que a Dalvanila sabe, que a água dentro do pulmão, tem um nome essa doença, esse problema. Deve ser um negócio desse. Aí caiu. Aí ela disse que, poxa, pastor, está difícil, eu não estou conseguindo falar muito. Eu falei com ela alguns minutos, ela não pôde continuar porque ela ficou muito cansada, porque isso provoca cansaço. Mas o pouco que ela falou, poxa, pastor, eu continuo com minha fé inabalável no Senhor. Pouco tempo de convertida. O que nos dá uma vida cristã que testemunhe, e ela tem testemunhado com essa força dela, não é a quantidade de anos que nós temos, não é se nós vestimos gola clerical e roupa de crente, né? Não é isso. Mas é o quanto nós confiamos que Ele é o Senhor da nossa vida. E que todas as coisas, como nós lemos aqui, contribuem para o bem daqueles que o amam. Ela continua firme, continua caminhando. Eu fui ligar para dar uma palavra para ela, e eu recebi uma palavra de Deus dela, porque é um testemunho vivo. A minha mãe está com alguns problemas de saúde também, e ela foi internada um dia com um problema no coração, e no hospital maltrataram ela, deram banho com água fervendo quase nela, e a gente não podia estar lá perto porque era na UTI, então a gente preocupado. E ela, já com 80 e poucos anos, poxa, isso faz parte do plano de Deus. Porque eu pude falar de Jesus para uma mulher que estava do meu lado na enfermaria. E ela falou de Jesus para a senhora. E para minha mãe, ela considerou isso como uma prova de que era necessário ela passar por aquilo tudo. Ficou vários dias na UTI e sabia que Deus estava agindo através da vida dela para falar do amor de Deus para alguém. Será que nós conseguimos compreender isso? Ou será que nós agimos com alegria e com felicidade apenas quando tudo está se encaixando como nós queremos? Como nós temos reagido às situações? Porque essa é a forma de testemunhar o Evangelho. Quando as coisas não vão bem, quando as coisas não estão bem, e como nós reagimos a essas situações. Como nós mostramos que nós nascemos de novo. Como nós mostramos que é o Espírito que nos domina e que nos dá a imagem de Cristo em nós, e que as pessoas veem em nós, não palavras de uma preleção, de uma pregação, mas vê uma vida genuína, espelhando o Evangelho em cada um de nós. É isso que é ser testemunho do Evangelho, testemunho vivo do Evangelho. E às vezes nós não entendemos isso, e às vezes nós não compreendemos e nos rebelamos contra isso. É verdade que isso acontece? Não é porque eu sou pastor que isso acontece comigo, não acontece comigo, e aconteceu comigo. Em 2014 eu fiz uma prova, 2013 fiz uma prova, o pessoal da Marinha sabe aqui qual é a prova do curso de Estado Maior. É uma prova que é muito extensa, o pessoal se prepara muito antes. Prepara um ano quase antes. E eu não consegui me preparar com antecedência, aí quando comecei a estudar, a Priscila ficou doente, aí melhorou um pouco. 2 semanas depois, estava próximo da prova, eu ia começar a estudar, aí a Júlia ficou doente também, não consegui estudar. Fiquei 10 dias só para estudar e não deu tempo de estudar. Fui fazer a prova, consegui lá ler mais algumas coisas, me preparei e fui fazer a prova. Não fui aprovado. E fiquei revoltado, né? Isso em 2014, já tinha 4 anos de pastor. Olha que pastor revoltado, né? Se rebelando e tal. Misericórdia, Deus tem misericórdia de nós pastores. Chateado, fiquei chateadinho. Cheguei lá no quartel, né, dentro do meu camarote, colocaram um coronel do exército lá.
né? Ele estava fazendo um curso, aí colocaram lá, falei, puxa, só faltava essa, né? Eu querendo ter minha privacidade para chorar as minhas mágoas, né? Sozinho, ficar lá no meu canto, e colocaram alguém aqui, perdi a privacidade e tal. Ficou de segunda a sexta-feira. Na quarta-feira, ele chegou para mim e puxou assunto comigo. Oi, tudo bem? Aí disse que morava aqui em Brasília, tinha servido não sei aonde, serviu lá em Mato Grosso do Sul, que é um lugar que eu e Priscila moramos também, quando nós servimos lá. Ah, você serviu lá? Eu falei para ele, eu frequentava uma igreja que tinha um major do exército que dava aula na escola bíblica, o major Júlio e tal. Ah, você é crente? Puxa, eu sou desviado. Eu falei, caramba. E eu, podendo desde o início testemunhar de Deus para ele. E foi preciso ele lembrar que eu era crente, né, que deveria testemunhar para ele. Aí eu chorei na hora, me vieram lágrimas, porque é como se o Espírito Santo tivesse me constrangendo aquela hora. Está vendo aí, ó, um campo missionário para você evangelizar, e você retendo isso, e você não sendo imagem e semelhança de Cristo. Porque nós queremos público. A igreja, hoje em dia, está manipulada por esse século, quer público, quer quantidade. Que é uma coisa que mostra assim, né? Agora, se eu colocar isso no Facebook, vai bombar. Aí não sei quantas curtidas lá. Pô, que legal. Isso sim. Mas uma pessoa, alguém que talvez ninguém vai saber que você falou de Jesus para ela, talvez. Mas é uma vida que Jesus morreu na cruz por ela. Uma vida. E eu comecei a falar de Jesus para ele. Eu falei, poxa, ficou sabendo que eu era pastor e tal. Poxa, pastor, sabe que você é resposta da oração da minha esposa, que está lá em Brasília, orando por mim nessa hora. Eu falei, caramba, Deus é muito misericordioso com a gente. Por quê? Porque Ele começou uma boa obra. Você entregou sua vida para Ele, Ele começou um processo na sua vida. Pode ter caída, pode ter queda, mas esse processo ele é progressivo e vai te aproximando cada vez mais do Senhor. Não deixe de falar do amor de Deus. Não perca a oportunidade de falar do amor de Deus. Eu orei por ele. Poxa, você vai voltar. Deus te escolheu, oramos juntos. Aí depois ele veio para Brasília e me mandou um e-mail dizendo que já estava acompanhando a esposa dele e tal. Fiquei muito feliz. E mais uma vez, mais uma lição aprendida. Poucos meses depois, se eu tivesse sido aprovado no curso, não teria também a oportunidade de falar de Deus, do amor de Deus, para o imediato. O imediato, quem não sabe, é o segundo mais antigo da organização militar. E Deus me deu a oportunidade de falar do amor dele. Deus trabalhou na vida dele. Deus reconstruiu a família dele. Porque Ele permitiu eu ser esse instrumento. Deus ele me usou como esse instrumento para falar do amor dele para este oficial, para este comandante. E até hoje ele me manda alguns e-mails, poxa, obrigado por aquelas palavras, obrigado por ter me falado do amor de Deus, obrigado por ter testemunhado. Eu não estou falando isso, eu estou falando isso porque eu não reconheci que, mesmo tendo sido reprovado, aquilo estava contribuindo para o bem, para o propósito. Não o propósito meu, mas o propósito do Espírito Santo em me moldar segundo a imagem de Cristo. Esse é o propósito dele na nossa vida. E ainda depois, eu fui cursar com uma turma que não era minha turma de oficiais, era uma turma que veio depois. Eu não tinha muita intimidade com as pessoas ali. E fui lá fazer o curso, mas já confiando que se Deus fez tudo aquilo, já era uma prova para mim de que Ele estava no controle. Aí chegando lá no curso, no segundo mês, logo que nós chegamos, o meu armário ficou perto de um oficial, fuzileiro naval, que era o mais depravado da turma deles. Mulherengo, tinha fama de ser mulherengo na turma. Ninguém daria nada assim por ele, para ele ser evangélico. Aquele ali? Não, aquele ali, qualquer um pode ser crente, mas aquele ali não. Alguém conhece alguém assim? Né? Para Deus não tem impossível. Para Deus, se tem uma vida e se há um propósito dele ali, ninguém segura, cara. A gente leu aqui, ó, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nada poderá nos separar desse amor. Se Ele escolheu, meu irmão, ninguém pode tirar da mão de Jesus. Ninguém. Se Ele escolheu,
não tem ninguém que tire. Jesus fala isso, né? Ninguém vai arrebatar da minha mão, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. E eu a gente foi se aproximando, comecei a falar de Jesus para ele, do amor de Deus. Ele estava com a família destruída, porque ele tinha tido um caso de adultério, e a esposa não queria mais saber dele. O filho estava rebelde, 18 anos de idade, se rebelado, porque não compreendia o que estava acontecendo, e com isso ele ficava triste, rebelde, dentro de casa. E eu ali falando de Jesus, dei alguns livros para ele ler, peguei alguns versículos, medita nesse versículo, medita nessa passagem, conversava com ele. Em outubro, isso foi em fevereiro, em outubro, ele, a esposa e o filho se batizaram na Igreja Batista, lá no Recreio. Deus reconstruiu aquela família. Eles estão morando lá na Colômbia, ele foi destacado fazer um curso lá, e está lá na Didância, né? Lá na Colômbia, está cursando lá, né? E Deus reconstruiu aquela família. E se eu tivesse passado na prova? E se eu tivesse ido no outro curso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Há um propósito em tudo que acontece na sua vida, meu irmão. Renda-se a isso. Renda-se a esse domínio, esse reinado do Espírito na sua vida, para que Ele faça o que for necessário para que nós possamos ser usados e testemunhemos isso na nossa vida. Ainda há pouco ele ligou lá da Colômbia, e quem estava do lado dele, aquele imediato que estava lá na outra organização militar, eu nem sabia que eles se conheciam, se conheceram, eles se encontraram lá. Ah, foi o Paulo que falou de Jesus para você? Ele também falou de Jesus para mim? Olha que legal, e me ligaram para os dois conversarem comigo na mesma hora. E eu só tive que agradecer a Deus, porque Deus faz conforme Ele quer. Ele age. Ele está nos moldando segundo a imagem de Cristo. Por que Ele está fazendo isso? Porque Ele nos escolheu, Ele nos ama. Aí as pessoas vão perguntar, quando você agir em alguma situação que seja difícil, porque como Deus prova isso em nós? Ele dá oportunidade de você amar. Ele dá oportunidade de você perdoar. Ele dá oportunidade de você dar uma segunda chance para alguém. Ele dá a oportunidade de você agir não conforme o mundo, mas diferente do que o mundo age. E nessas oportunidades, no seu dia a dia, as pessoas vão olhar para você e falar assim, mas por que você fez isso? Por que você agiu assim? Por que você não pagou na mesma moeda? Não é assim que o mundo revida hoje? Quer defender os seus direitos? Não, esses são os meus direitos, né? Esses são os meus direitos. Então quer reagir da mesma forma, quer pagar na mesma moeda. Quando você age de maneira diferente, quando você age como Cristo agiria no seu lugar, aí sabe o que acontece? Você testemunha. E as pessoas perguntam, poxa, Maurício, por que você fez isso? Marcos, por que você agiu dessa forma? Por que você fez isso? Que todo mundo faz diferente. Porque nós testemunhamos não de nós mesmos, mas de Jesus na nossa vida. E isso transforma vidas. As pessoas hoje estão sem esperança nesse mundo. Quando vem alguém que age de maneira diferente e que com a vida prega um evangelho vivo, genuíno, as pessoas querem aquilo. Eu quero isso. Você tem algo dentro de você que é diferente do que a gente vê por aí, que é Jesus, que é o Espírito Santo habitando em nós. É dessa forma que nós testemunhamos. Aí sim, que nós testemunhamos dele, não de nós mesmos, mas de Jesus, porque ele começou essa boa obra em nós. Ele começou algo em nós. E é fiel para ir até o fim. Se podemos tirar uma implicação prática desse texto, que eu trago para a igreja seja hospitaleiro com o Espírito Santo. Acolha Ele na sua vida. Deixe-Ele reinar. Deixe-Ele agir, se mover, ser ativo em você. Porque a palavra, ela se torna viva em nós quando o Espírito Santo se move em nós. Lembram da criação? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Logo em seguida, e disse Deus. Então, antes de Deus dizer algo,
o Espírito Santo tem que estar movendo em nós, tem que estar habitando, tem que estar reinando em nós, para que aquela palavra seja viva e nós venhamos refletir como testemunhas a vida de Cristo, não a nossa vida, a vida de Cristo. É assim que as Escrituras falam, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Esse é o desafio para nós que somos cristãos, que vivemos esse mundo que carece de exemplos, e que nós temos governos que não são exemplos de governo, em que há uma corrupção dominante em todos os aspectos, não só no Brasil, em todos os lugares do mundo. Há corrupções em todos os governos, mas o governo do Espírito não é corrupto. O governo do Espírito, ele nos leva a ter a imagem de Cristo. Ele governa não para usufruir de alguma coisa de você. Nós, às vezes, queremos usar ele, né? Esquece, deixa lá o Espírito, aí quando você vai precisando de alguma coisa, oh Deus, aí se aproxima dele. Não, mas ele não usurpa de nós, ele é nosso amigo, nosso companheiro, ele habita em nós, ele não apenas está do nosso lado, ele habita em nós, diz a palavra. Então deixe ele dominar a sua vida, seja hospitaleiro, e deixe ele ministrar essa graça do Senhor Jesus sobre a sua vida, que revelará a maneira como você deve viver cada dia na sua vida, como um testemunho vivo para a honra e glória do Senhor.